Quantas decisões você já tomou na vida que depois percebeu que foram erradas? E se tivesse tido um discernimento mais apurado, será que os resultados teriam sido diferentes? Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos ao canal Alma Avivada, onde compartilhamos mensagens que fortalecem a fé, despertam o espírito e nos aproximam ainda mais de Deus. Hoje, vamos falar sobre algo fundamental para a vida cristã: o discernimento espiritual e a sabedoria na tomada de decisões. E já te adianto, a última revelação deste vídeo pode transformar completamente a forma como você decide os caminhos da sua vida. Por isso, fique comigo até o final e receba essa palavra poderosa. Antes de mergulharmos nesse tema, já quero te pedir um favor muito especial. Se inscreva no canal Alma Avivada, ative as notificações e deixe seu like. Isso nos ajuda a alcançar mais vidas com essa mensagem e fortalece essa corrente de fé. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama, pois pode ser exatamente a resposta que essa pessoa está precisando. Agora, vamos orar juntos para que Deus nos conceda entendimento sobre essa mensagem. Feche os olhos, levante suas mãos e ore comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de infinita graça e misericórdia, nós nos colocamos diante da Tua presença neste momento para buscar a Tua sabedoria. Pedimos que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para compreendermos a importância do discernimento e da sabedoria na nossa caminhada. Tira de nós toda confusão, toda dúvida e nos ensina a enxergar com clareza os Teus caminhos. Que esta palavra fale ao coração de cada pessoa que está assistindo agora, trazendo direção e transformação. Em nome de Jesus, amém. Agora me diga, você já percebeu como uma única decisão errada pode mudar o rumo de uma vida inteira? Escolhas erradas podem nos levar ao sofrimento, ao arrependimento e até mesmo nos afastar dos planos de Deus. Mas, ao contrário, decisões sábias guiadas pelo Espírito Santo nos conduzem a um caminho de paz, prosperidade e vitória. E acredite, o discernimento espiritual não é um dom exclusivo para algumas pessoas. Ele pode e deve ser desenvolvido por todos os que querem viver segundo a vontade de Deus. Mas como isso é possível? Como podemos enxergar além do natural, entender a diferença entre o certo e o errado e tomar decisões que realmente agradem a Deus? A resposta está na palavra. A Bíblia nos ensina que a sabedoria e o discernimento vêm do Senhor. Em Provérbios capítulo 2, versículos 6 e 7, está escrito: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Isso significa que a verdadeira sabedoria não está no intelecto humano, mas na revelação divina. Quando buscamos a Deus e temos um relacionamento profundo com Ele, nos tornamos capazes de enxergar além das aparências e tomar decisões alinhadas com o propósito celestial. Mas aqui está um detalhe muito importante. O mundo está cheio de ilusões e enganos. Muitas vezes, algo pode parecer certo aos olhos humanos, mas na verdade é um laço do inimigo para nos afastar dos planos de Deus. Quantas pessoas se casaram com a pessoa errada porque não buscaram discernimento antes? Quantas aceitaram propostas aparentemente vantajosas, mas que no fim as destruíram financeiramente e emocionalmente? Quantos se deixaram levar por conselhos humanos ao invés de ouvir a voz do Espírito Santo? A Bíblia nos mostra muitos exemplos de pessoas que, por falta de discernimento e sabedoria, tomaram decisões desastrosas. Um grande exemplo disso foi o rei Saul. Ele começou bem, escolhido por Deus, mas se perdeu por causa de sua impulsividade e falta de discernimento espiritual. Em 1 Samuel capítulo 13, versículos 8 a 14, vemos que Saul decidiu oferecer um sacrifício no lugar do profeta Samuel, algo que não cabia a ele fazer. Essa decisão precipitada custou-lhe o reino. Veja bem, uma única decisão errada levou à sua ruína.
Isso nos ensina que quando agimos sem discernimento, baseando-nos apenas em nossas emoções ou no que parece certo aos olhos naturais, podemos perder grandes bênçãos que Deus tem para nós. Agora você pode estar se perguntando, mas então, como eu posso evitar cair nesse erro? Como desenvolver discernimento espiritual e tomar decisões sábias? Se essa pergunta passou pela sua mente, então você está no caminho certo. Porque agora vamos começar a entender como obter esse discernimento e aplicá-lo na nossa vida diária. E preste atenção, porque o próximo ensinamento pode abrir seus olhos de uma forma que você nunca imaginou. Se esse conteúdo está te ajudando, escreva nos comentários: a minha sabedoria está em Deus. Irmãos e irmãs, entender que o discernimento espiritual não é algo natural, mas sim um dom que vem de Deus, já é um grande passo. Mas agora surge a grande questão: como podemos desenvolver essa capacidade de enxergar além do que os olhos humanos veem? A resposta é simples, mas profunda: caminhando com Deus. Em Tiago, capítulo 1, versículo 5, está escrito: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Isso significa que Deus não nega sabedoria a quem pede. Se você quer ter discernimento espiritual para tomar decisões certas, peça, mas peça com fé, buscando intimidade com Deus, ouvindo sua voz e obedecendo à sua direção. Agora, vejamos alguns passos práticos para desenvolver esse discernimento no dia a dia. 1. Conhecer e meditar na Palavra de Deus. A Bíblia é o mapa que nos guia pelos caminhos de Deus. Quem não conhece a Palavra toma decisões baseadas apenas em sentimentos e opiniões humanas. Lembre-se, o diabo sempre tenta enganar aqueles que não conhecem a verdade. Em Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11, vemos que Satanás tentou enganar Jesus no deserto, usando a própria palavra de Deus fora de contexto. Mas o que Jesus fez? Ele respondeu com discernimento, usando corretamente as Escrituras. Isso nos ensina que quando conhecemos a palavra, não caímos em armadilhas. Quando alguém vier com um conselho bonito, mas contrário à Bíblia, você saberá discernir e rejeitar. Agora pense comigo, quantas pessoas já foram enganadas por falsas doutrinas porque não conheciam a Bíblia? Quantas caíram em ciladas porque acreditaram em qualquer conselho sem analisar se estava alinhado com a palavra? Por isso, se você quer discernimento, comece estudando a Bíblia diariamente. 2. Vida de oração e comunhão com Deus. A oração não é apenas pedir coisas a Deus, mas um diálogo onde também ouvimos a sua voz. Se você quer tomar decisões sábias, precisa aprender a parar e ouvir o que Deus tem a dizer. Quantas vezes você já tomou uma decisão na pressa, sem buscar a Deus primeiro, e depois se arrependeu? A Bíblia nos dá um grande exemplo disso com Josué e os gibeonitas. Em Josué capítulo 9, vemos que um povo enganou Josué e os israelitas, fazendo-os acreditar que vinham de uma terra distante, quando na verdade eram vizinhos. Eles pediram uma aliança, e Josué, sem consultar a Deus, aceitou. O resultado? Eles foram enganados. Josué capítulo 9, versículo 14 diz: os israelitas examinaram as provisões deles, mas não consultaram o Senhor. Veja que grave. Eles confiaram nos próprios olhos e esqueceram de buscar discernimento em Deus. Isso acontece conosco quando confiamos na nossa própria inteligência e não oramos antes de decidir. Então, aqui vai um princípio poderoso. Nunca tome uma decisão importante sem antes consultar a Deus. Seja um casamento, um emprego, uma mudança de cidade, ore e espere Deus responder. E para que esse comportamento se torne natural em sua vida, um exercício eficiente é começar pedindo orientação a Deus nas decisões mais simples, como, por exemplo, consultar a Deus antes de ir em um aniversário. 3. Ser sensível ao Espírito Santo. O discernimento espiritual vem do Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade. Em João, capítulo 16, versículo 13, Jesus disse: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade.
Isso significa que, se queremos discernimento, precisamos aprender a ouvir o Espírito Santo. Mas como saber se é Ele falando conosco? Primeiro, o Espírito Santo nunca nos dirá algo contrário à palavra de Deus. Se a voz que você ouve te leva para o pecado, para a desobediência ou para o engano, não é o Espírito Santo. Segundo, o Espírito Santo nos dá paz. Se algo parece certo, mas você sente um peso no coração, um incômodo, um alerta dentro de você, pare. Isso pode ser Deus te avisando que algo está errado. Muitos cristãos erram porque não dão ouvidos a esses avisos internos do Espírito Santo. E você, já sentiu essa impressão no seu coração antes de tomar uma decisão? Comente aqui se isso já aconteceu com você. Agora, imagine o que pode acontecer na sua vida se você aplicar esses princípios que estamos aprendendo aqui. Imagine conseguir tomar decisões sem medo, sem insegurança e com a certeza de estar no centro da vontade de Deus. E acredite, isso é totalmente possível. Se você crê nisso, escreva nos comentários: minhas decisões são guiadas pelo Espírito Santo. Mas ainda há algo muito importante que precisamos entender. Você sabia que existem inimigos espirituais que tentam confundir o nosso discernimento? Sim, há forças malignas que querem nos afastar das decisões corretas. E isso é algo que você precisa conhecer, porque se não souber identificar essas influências, pode ser enganado sem perceber. Por isso, no próximo ensinamento, vamos expor essas forças ocultas e aprender como se proteger contra os ataques que tentam cegar o nosso discernimento. Fique atento, porque essa revelação pode te livrar de muitas ciladas. Amados irmãos e irmãs, até agora entendemos a importância do discernimento espiritual e como podemos desenvolvê-lo através da palavra, da oração e da sensibilidade ao Espírito Santo. Mas agora, precisamos falar sobre algo crucial. Você sabia que existem forças invisíveis que trabalham ativamente para confundir sua mente e te levar a decisões erradas? Sim, o inimigo sabe que, quando um cristão toma decisões sábias e está em sintonia com Deus, ele se torna uma ameaça ao inferno. E por isso, existem armadilhas espirituais para tentar bloquear o seu discernimento. A Bíblia nos alerta em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Isso significa que, se não estivermos vigilantes, podemos ser enganados sem perceber. Por isso, vamos expor esses inimigos do discernimento espiritual e aprender como vencê-los. 1. A pressa e a impulsividade. Irmãos, um dos maiores erros que podemos cometer é agir sem pensar. Quantas vezes você já tomou uma decisão no calor da emoção e depois se arrependeu? A Bíblia nos adverte sobre isso em Provérbios capítulo 19, versículo 2. Não é bom agir sem refletir, e o que se apressa com os pés erra o caminho. Muitos casamentos falham porque as pessoas se apressam em escolher um cônjuge sem buscar a Deus. Muitas pessoas entram em dívidas enormes porque tomaram decisões financeiras sem pedir direção ao Senhor. Se queremos ter discernimento espiritual, precisamos aprender a esperar o tempo de Deus e não agir na pressa. 2. As influências erradas. Outro inimigo poderoso do discernimento espiritual são as pessoas ao nosso redor. A Bíblia nos ensina em Provérbios capítulo 13, versículo 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Isso significa que as pessoas com quem convivemos afetam diretamente nossas decisões. Veja o caso do rei Roboão, em 1 Reis, capítulo 12. Ele herdou o trono de Salomão e teve a chance de ser um rei justo e sábio. Mas em vez de ouvir os conselheiros experientes, ele preferiu escutar seus amigos inexperientes, que o incentivaram a governar com dureza. O resultado? Seu reino foi dividido. Isso nos ensina algo poderoso. Quem você escuta define o seu destino. Se queremos discernimento, precisamos buscar conselhos sábios e evitar a influência de pessoas que não têm temor de Deus. 3. A falta de conhecimento da palavra. Irmãos, outro inimigo do discernimento espiritual é a ignorância bíblica. Jesus disse em Mateus capítulo 22, versículo 29,
Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Isso significa que quem não conhece a Bíblia toma decisões erradas. O diabo usa essa falta de conhecimento para enganar e desviar as pessoas do caminho certo. Foi assim no Jardim do Éden. Eva foi enganada pela serpente porque não conhecia bem a ordem de Deus. Em Gênesis capítulo 3, vemos que Satanás distorceu as palavras de Deus e fez Eva acreditar que ela poderia comer do fruto proibido. O resultado? O pecado entrou no mundo. Isso nos ensina que, se queremos tomar decisões sábias, precisamos estar firmes na palavra. 4. O orgulho e a autossuficiência. Irmãos, outro grande inimigo do discernimento espiritual é o orgulho. A Bíblia nos ensina, em Provérbios capítulo 16, versículo 18, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. O orgulho nos impede de buscar a Deus antes de decidir. Quantas pessoas acham que sabem tudo e não oram antes de agir? Veja o exemplo do rei Saul. Em 1 Samuel capítulo 13, Saul estava enfrentando uma batalha difícil e deveria esperar Samuel para oferecer um sacrifício a Deus. Mas o que ele fez? Achou que poderia resolver sozinho e ofereceu o sacrifício sem permissão. O resultado? Ele perdeu o favor de Deus e foi rejeitado como rei. Isso nos ensina que, quando confiamos apenas em nós mesmos e ignoramos a direção de Deus, estamos a um passo do fracasso. Então, irmãos, se queremos desenvolver o discernimento espiritual, precisamos vencer o orgulho e depender completamente do Senhor. Agora que você conhece os inimigos do discernimento espiritual, olhe para a sua vida e reflita. Será que algum desses inimigos tem te impedido de tomar decisões sábias? Será que você tem sido impulsivo, influenciado por pessoas erradas, distante da palavra ou autossuficiente? Se sim, saiba que Deus está te dando a oportunidade de mudar isso hoje. Mas antes de terminarmos, há algo ainda mais profundo que precisamos entender. Você sabia que existem sinais claros de que Deus está te mostrando o caminho certo, mas muitos cristãos ignoram? Sim, Deus nos dá direções, mas muitas vezes nós não percebemos ou até rejeitamos essas orientações. E isso é o que vamos aprender agora. Como reconhecer quando Deus está te guiando para a decisão certa. Prepare-se, porque essa revelação pode mudar completamente a forma como você enxerga as decisões da sua vida. Se você está recebendo essa palavra, escreva nos comentários: as minhas decisões são guiadas por Deus. Irmãos, agora que já entendemos os inimigos do discernimento espiritual, precisamos aprender como identificar os sinais que Deus nos dá ao tomarmos decisões. Muitas vezes Deus já está nos mostrando o caminho certo, mas nós ignoramos esses sinais ou simplesmente não os percebemos. E o perigo disso é que podemos acabar escolhendo caminhos errados e sofrendo as consequências. Mas hoje, vamos aprender como reconhecer quando Deus está nos guiando, para nunca mais tomarmos decisões sem a direção dele. 1. Paz interior. O sinal mais forte da direção de Deus. Um dos maiores sinais de que Deus está te guiando é a paz interior. A Bíblia nos ensina isso em Colossenses capítulo 3, versículo 15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Isso significa que, se uma decisão vem de Deus, você sentirá paz no seu espírito. Agora, atenção, essa paz não significa ausência de desafios. Muitas vezes, Deus nos chama para caminhos difíceis, mas mesmo assim, sentimos uma paz profunda, porque sabemos que estamos na vontade dele. Por outro lado, se algo parece muito bom, mas sua alma está inquieta, ansiosa e cheia de dúvidas, tome cuidado. Isso pode ser um sinal de que não é a direção de Deus. 2. Confirmações através da palavra. Deus nunca nos guiará para algo que vai contra a sua palavra. Muitas pessoas dizem: mas eu senti no meu coração que essa era a decisão certa. Mas se essa decisão contradiz a Bíblia, então não vem de Deus. O Salmo 119, versículo 105 nos ensina: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.
Isso significa que toda decisão precisa ser filtrada pela palavra de Deus. Se você quer saber se está no caminho certo, busque na Bíblia. 3. Portas abertas e fechadas. Outro sinal claro de que Deus está te guiando são as portas que Ele abre ou fecha. A Bíblia nos ensina isso em Apocalipse capítulo 3, versículo 7. O que Ele abre, ninguém pode fechar, e o que Ele fecha, ninguém pode abrir. Muitas vezes insistimos em algo, mas as portas simplesmente não se abrem. Isso pode ser um sinal de que não é o tempo certo ou que Deus tem algo melhor. Por outro lado, quando Deus está no controle, as portas certas se abrem naturalmente. Se você precisa forçar algo demais, manipular situações ou atropelar processos, tome cuidado. Pode ser um sinal de que Deus não está nisso. 4. Conselho de pessoas sábias. Deus também usa pessoas tementes a Ele para nos orientar. Provérbios capítulo 11, versículo 14 diz: na multidão de conselheiros há segurança. Se você está em dúvida sobre uma decisão, busque conselho de cristãos maduros, que tenham comunhão com Deus. Mas atenção, não busque conselho de quem não tem vida com Deus. Pessoas que não vivem segundo a palavra podem te dar conselhos baseados em emoções e lógica humana, e não na direção de Deus. 5. Um sentimento forte de propósito. Quando Deus está te guiando, você sente que está caminhando em algo maior do que você mesmo. Isso porque Deus sempre nos direciona para o nosso propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28 nos ensina: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você está prestes a tomar uma decisão e percebe que isso te aproxima mais do seu propósito e do seu chamado, então esse pode ser um forte sinal de que Deus está nisso. Mas se uma decisão te afasta do seu propósito e te faz perder a conexão com Deus, então tome cuidado. Agora que você aprendeu os sinais que mostram quando Deus está te guiando, quero te fazer uma pergunta sincera. Será que você tem reconhecido esses sinais ou tem ignorado a direção de Deus? Talvez Deus já esteja te mostrando o caminho certo, mas você tem resistido. Talvez Ele tenha fechado portas, mas você tem insistido em abri-las. Se você sente que precisa aprender a ouvir melhor a voz de Deus e tomar decisões mais sábias, ore comigo agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos por essa palavra que nos ensina a buscar o discernimento espiritual e tomar decisões sábias. Pai, muitas vezes somos enganados por nossas próprias emoções, pelo orgulho e pelas influências erradas. Mas hoje nos rendemos a Ti. Pedimos que o Senhor nos ensine a ouvir a Tua voz, a reconhecer os Teus sinais e a seguir somente a Tua direção. Que o Teu Espírito Santo nos conduza em cada escolha e que a Tua paz seja o nosso guia. Nós rejeitamos toda confusão, todo engano e toda armadilha do inimigo. Declaramos que a partir de hoje, nossas decisões estarão alinhadas com a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, se essa mensagem tocou o seu coração, não saia sem deixar um comentário de fé. Declare aqui nos comentários: eu escolho seguir a direção de Deus. E claro, se inscreva no canal Alma Avivada, porque aqui você encontra mensagens que transformam a sua vida. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.